a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast Carcarás aqui de São Luís do Maranhão. Eu sou Micael Amorim e hoje o programa está totalmente olavético. Para vocês que pediram, vamos falar sobre o nosso queridíssimo professor Olavo de Carvalho. E hoje, 9 de janeiro de 2020, é isso aí, regressamos para a década de 20, né? Você que gostava dos filmes clássicos, você pode viver um agora, cara. Década de 20, 9 de janeiro, dia do fico. Tava falando com o Ricardo aqui nos bastidores, que é o dia que o Dom Pedro I decidiu ficar e ser o imperador do novo Brasil, né? Então é com esse Ave Império que nós começamos esse podcast. Ave Império. E o meu convidado, como eu falei, de hoje nosso programa ele é um programa de entrevista. Há muito não dá as caras por aqui, mas ele está sempre pelas redondezas, sempre pela área. É o nosso queridíssimo, nosso índio do Jolocalia, o nosso índio Olavete, Ricardo de Carvalho. É o cara que gravou com a gente aí, eu ainda lembro, cara, lá na Casa dos Estudantes. A Casa dos Estudantes. 2 podcasts sobre o filme, na época, estreia, né, do Josias Teófilo, Jardim das Aflições, ali no Cinema Praia Grande. E o Ricardo fez 2 podcasts com a gente e regressou para gravar um terceiro sobre a obra do nosso professor Olavo de Carvalho. Então você já sabe o que fazer, corre em nosso Facebook, dê gostei nesse post, né? O link com esse podcast vai estar lá no Facebook. Compartilhe com seus amigos, marque seus amigos. Vá também ao nosso canal do YouTube. Nós temos, inclusive, o podcast do Ricardo sobre o Jardim das Aflições está em nosso canal no YouTube. Tem podcast sobre Chesterton. Você que está esperando aí o curso do Padre Paulo Ricardo, né? Um curso aguardadíssimo, curso de férias sobre Chesterton. Há uma série de vídeos sobre o Chesterton, gravado aí pelo professor Lima Campos Júnior, nosso querido amigo e colaborador Carcarás, lá em nosso canal do YouTube. Então corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu like. Temos também Instagram e Twitter, então siga a gente, o Grupo Carcarás, nessas redes também. Lembrando que no Instagram nós estamos sempre fazendo sorteio de livros e lives, então não fique de fora, cara, ganhar um livrinho aí é bom. E este programa é oferecimento também, falando em livros, da livraria e editora Resistência Cultural, o melhor lugar para comprar livros aqui em São Luís do Maranhão. Você que vai ouvir esse programa, vai gostar do professor Olavo, corre na Resistência, cara, vá na sua página aí no Facebook e encomende as suas obras. Além dos seus editados, que são muito bons, tem também vários livros conservadores, livros aí históricos, livros que a inteligência esquerdista colocou para fora do mercado, e o nosso amigo José Loureiro está resgatando, né, está trazendo de volta para o mercado editorial brasileiro, como as obras do José Pedro Galvão de Souza. Então corre lá e acompanha os lançamentos da Resistência Cultural. E sem mais delongas, eu tô aqui com o Ricardo de Carvalho. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, cara. Boa noite e boa tarde, bom dia para quem estiver vendo de tarde e de dia ouvindo este podcast. É isso aí. E o nosso querido Ricardo tá retornando para a gente falar sobre como disse o Paulo Guedes, né? Paulo Guedes que deixa todo liberal de Paulo Guedes. Piada bosta, né? Está retornando para falar sobre o líder da revolução, como falou Paulo Guedes, nosso querido professor Olavo de Carvalho. E é impossível falar do Olavo
sem levantar de um lado uma galera que é muito fã do Olavo, para defender com unhas e dentes, e do outro uma galera que o odeia por completo, né? Galera que quer ver Olavo morto. Se pudesse matá-lo em praça pública, queimar os seus livros, fariam. Então os ânimos sempre ficam exaltados. O Olavo é uma figura muito enigmática, né? Um podcast não é o suficiente para tratar do professor Olavo, da sua influência, do impacto que ele teve na sociedade brasileira com seus livros, suas obras e tal. Então nós vamos ser mais modestos e vamos falar, né? Na verdade o Ricardo vai falar sobre o impacto que o professor teve em nossas vidas, né? Eu acho que uma das páginas mais verdadeiras do olavismo dos últimos tempos foi aquela, acho que tu viu, Ricardo, antes e depois do COF. Lembra dessa página? Não lembro não. Essa eu não conhecia. Eu conheci aquela antes e depois da Federal. Então tem um reverso. Exatamente, tem um reverso, né? O pessoal parodiou o antes e depois da Federal. Que é o pessoal que era bicho e virou homem. Exatamente. No caso, antes e depois da Federal, o pessoal que era homem virou bicho. Virou bicho por causa da universidade. Essa antes e depois do COF, eu até apareci por lá, né? É uma página bem interessante porque, de fato, cara, todo Olavete ou todo mundo que teve um contato com a obra do professor Olavo vai poder dividir a sua vida em antes do Olavo e depois do Olavo. Isso daí é uma verdade. Tanto é que acho que vai fazer 10 anos que eu comecei o COF. O COF é de 2009, né? 2009 começou, não foi? Isso, 2009. Mas eu entrei em 2010. Não, tu entrou bem no início, né? Entrei quando eu tinha pouco mais de um ano. Depois eu saí, acho que por volta de 2013. Quando ocorreu o fenômeno que eu estava até conversando ainda há pouco com o Mikael e que eu conversei com o Phil, nosso amigo aqui do grupo Carcarás. Que não sabemos se existe, né? Uma pessoa cuja existência é algo disputado metafisicamente e ontologicamente, mas parece que existe mesmo. Não é uma alucinação coletiva, um efeito gnóstico, algo desse tipo? Mas ele perguntou para mim como é esse caso de alguém que foi olavete durante um tempo, desolavizou e depois olavizou de novo. Eu achei que isso era uma boa chamada para poder falar da obra de Olavo de Carvalho, que, como bem o Mikael falou, é uma obra que muda a vida de pessoas. Não é algo que as pessoas, quando passam pela vida delas, é algo incólume, nada disso. A obra de Olavo de Carvalho mudou a vida de tanta gente, ao ponto de algumas pessoas mais mal intencionadas, os chamados contra-olavetes, chegam a falar até em seita, algo que não tem nada a ver. O Olavo é o primeiro guru que não tem contato com a vida íntima dos seus discípulos, né? Assistam um seriado sobre Osho, o When the Wild's Country, na Netflix, vocês vão ver o que é uma seita, vocês vão ver o que é um guru, vocês vão ver o que é alguém controlando a vida de pessoas e comparem com o que é a vida de quem segue o Olavo de Carvalho através de redes sociais e do COF. Vocês vão ver que esse pessoal está ficando doido, esse pessoal está comendo bosta. Mas enfim, durante um tempo eu me afastei um pouco do olavismo, por motivações políticas, porque eu me afastei ideologicamente do liberalismo e do americanismo, que são dois elementos que geralmente os olavetes eles acabam se interessando. E eu, num certo momento, me interessei pelo distributismo, me tornei um pouco anti-americanista e tal, um pouco anti-Israel e tal. Mas depois eu voltei quando eu comecei a ler de novo as obras dele, principalmente obras como a Dialética Simbólica, como a Teoria dos Quatro Discursos, que está presente no Aristóteles em Nova Perspectiva, né? Exatamente. Inclusive, temos uma palestra muito boa do Bruno Leite em nosso canal sobre a Teoria dos Quatro Discursos. Então, se você quer entender mais a fundo do que o Ricardo está falando aqui, né, a citação do Ricardo, corre lá. Pois é. No Facebook eu cheguei a comentar isso. Não, eu me reolavizei e devido a algumas coisas que foram acontecendo na minha vida, eu comecei a me interessar por certos elementos da filosofia de Olavo de Carvalho que não interessam tanto os seguidores dele, os alunos dele.
Aí o Phil, nosso amigo, ele me questionou, não, você deveria escrever sobre isso, ou falar sobre isso. Eu estou aproveitando, já que a gente marcou esse programa aqui para falar sobre o Olavo de Carvalho, usar isso aqui como uma espécie de pontapé inicial, uma isca para começar a falar, porque obviamente eu não vim para falar de mim, que não sou nada, eu vim para falar do grande Olavo, mas eu começo a falar de um ponto de vista pessoal, que eu acho que foi a forma como o Olavo mudou a minha vida, mudou a vida de muitas pessoas também, como já foi dito aqui. Mas é interessante de começar por esse ponto. O que acontece é que no ano passado eu entrei no mestrado de letras da UFBA e fui obrigado a fazer uma cadeira chamada Análise do Discurso. Já ouviu falar da Análise do Discurso, Michael? Com certeza você já viu alguma coisa nesse sentido no curso de filosofia, porque a análise do discurso eles vai para além do curso de letras e acaba se infiltrando no curso de história, no curso de sociologia, que é o quê? É você pegar o discurso de alguém e destrinchá-lo. Não para entender o que aquela pessoa quer falar, mas entender que forças sociais estão por trás daquilo ali que ela fala. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da revista Dicta e Contradicta, que alguns vão lembrar. Essa é a raiz. Foi uma revista que surgiu também no rastro da pedagogia de Olavo de Carvalho. A gente não está se afastando tanto assim do tema do Olavo. Saiu uma matéria na época que a revista saiu, era uma revista conservadora, voltada mais para a cultura do que para a política. E saiu num desses sites esquerdistas uma matéria tentando acabar com a revista. Só que não falava em nenhum momento das matérias. Só falava o quê? Olha, essa revista é patrocinada por não sei quem. Fulano de tal que escreve para a revista é da Opus Dei. O outro fulano também é da Opus Dei. Recebe dinheiro não sei de onde e pronto. Todo o discurso já estava refutado, não indo ao conteúdo dele, mas indo atrás de quem estava botando dinheiro ali. Ou seja, as motivações, as possíveis motivações macabras, né? Porque o Foucault ele vai dizer algo assim, que a fala de todo mundo é impura, tem uma certa historicidade ali, e o que é essa historicidade? A velha luta de opressores contra oprimidos. E eu fiquei com isso na minha cabeça, não, pera lá, isso aí tá errado. Mas por que tá errado? Aí eu me lembrava de vários temas que o Olavo tratou antes. Como, por exemplo, das tipologias espirituais, que é uma alternativa à visão de luta de classes. E a própria teoria dos 4 discursos, que é uma teoria de análise que poderíamos dizer alternativa, embora não seja, já que não foi feita para detonar a análise do discurso francesa. Mas ela vai justamente nos pontos onde a análise do discurso francesa cria a sua historinha, o seu conto, a sua narrativa de que nada que você fala, se por acaso você é dos opressores, vai falar porque os opressores falaram antes, ou se você é um oprimido, vai depender do que você está falando. Então, se você é um negro que fala contra o movimento negro, você não está falando algo que vem do seu coração. Você está falando algo que os opressores colocaram na sua boca para você falar. Mas se por acaso você fala aquele discurso que o movimento negro fala, aí não, aí vem do teu coração, porque como eles mesmos dizem, se o oprimido fala, o opressor tem que abaixar a orelha. Então eu fiquei com isso na cabeça e comecei a ler o Olavo. Eu brincava até com um amigo meu, o André Lisboa, dizendo assim, olha, eu vou destruir a análise do discurso. A propósito, sigam a página do André Lisboa, Escola de Filosofia. Tá no Instagram, tem Facebook também, cara? Tem no Facebook também, tem no Twitter, tem no Facebook. Twitter, Instagram, Facebook, tem um blog, né, também, se eu não estou enganado. Tem, no Medium. Então siga lá o Escola de Filosofia do nosso caro amigo André Lisboa, que já deu contribuições aqui para o Carcarás. Pois sigam. E eu conversar com ele que eu ia destruir a análise do discurso, e eu vi que o Olavo já tinha destruído isso. Uhum. Inclusive, num livro chamado O Imbecil Coletivo, ele destrói todos esses discursos feministas, racistas, anti-americano, todo esse discurso que a esquerda continua... Ambientalista e o caralho. Ambientalista. É engraçado, você lê
o Imbecil Coletivo, e você nem sabe mais aquelas figuras que ele está criticando porque já sumiram da mídia. Mas o discurso ainda é o mesmo discurso repetido ainda hoje por outras pessoas. Mudam as bocas, mas o discurso é o mesmo. E eu vi que o Olavo, ele na sua obra, já fazia uma crítica e já tinha uma resposta, já tinha uma solução, e eu fiquei instigado nisso. Aí o que aconteceu? Eu fui atrás daquele texto seminal de Ronald Robson, sobre a filosofia do Olavo de Carvalho. Notas para uma interpretação, né? Pois é. Da filosofia do Olavo. Eu comecei a ler segundo aquela ordem que ele colocava lá. E a partir daí eu fui entrando em vários temas que eu não tinha prestado atenção antes, porque eu estava muito focado nos assuntos mais de crítica cultural e de literatura, como os ensaios que ele publica num livro que é o meu livro favorito do Olavo, que é o Dialética Simbólica e o Futuro do Pensamento Brasileiro. Mas era o Dialética Simbólica que tem os textos mais voltados à crítica de cultura. E eu sempre me interessava por esses assuntos, me interessava obviamente pela política, não tinha como não, naquele tempo do PT, o PT fazendo as maiores barbaridades possíveis, a gente com aquele medo total do futuro que o PT estava tramando junto com o Foro de São Paulo. Então não tinha como fugir desses temas da política, mas mesmo assim meu interesse era a cultura, a crítica da cultura, crítica à literatura, crítica de cinema e tal. Só que com esse resumo do Ronald, eu comecei a prestar atenção em outros temas do Olavo, e eu comecei a ver a obra pela primeira vez. Eu comecei a ver a obra como um sistema filosófico orgânico. Antes não, eu ainda não tinha conseguido captar o que é essa organicidade da filosofia do Olavo de Carvalho, que aparece nas obras dele, mas não só nas obras publicadas. Você tem que fazer o curso, onde você vai ter acesso a várias apostilas inéditas, onde aí sim você vai ver o que é, organicamente falando, sistematicamente falando, a filosofia real de Olavo de Carvalho. E eu comecei ainda continuando a responder ao nosso amigo Phil, eu comecei a me interessar por esses assuntos e comecei a voltar de novo a ter aquele interesse que eu tive há 10 anos atrás sobre a obra de Olavo de Carvalho. Então, através dessa entrada pela dialética simbólica, eu percebi que a dialética simbólica dele e a teoria dos 4 discursos eram a base para toda a crítica política dele. Porque geralmente o pessoal pega a crítica política e já pega o resultado daquilo ali. Quando o que você tem nos ensaios do Olavo de Carvalho, na maioria deles, pelo menos dos artigos, é um caminho de você não se deixar levar pelo discurso dos poderosos, da grande mídia, da universidade, de forma que você possa ter a sua consciência livre. Por quê? Porque esse pessoal todo quer conquistar a sua consciência. O Olavo até fala de que a filosofia dele tem a forma de uma restauração da consciência, porque num movimento que tomou conta de toda a modernidade e seu desenvolvimento, nesse movimento que ele fala no livro Jardim das Aflições, ele explica certinho como foi esse movimento. Houve um crescimento do poder dos Estados nacionais, de forma que a consciência humana começou a diminuir a força da consciência na individualidade de cada pessoa através do poder que, primeiramente, como Estados nacionais e depois na construção de um Estado global. O famigerado globalismo, que vocês devem ter ouvido falar muito durante o ano, geralmente de forma errada, essas figuras da grande mídia não entendendo o cerne da questão. Repórter da Globo News confunde globalismo com globalização, cara. Pois é, nesse ponto. Globalismo é uma coisa, a globalização é outra coisa.
Obviamente existe uma imbricação de certos elementos entre uma e outra, porque o globalismo se utiliza da globalização para chegar aos seus objetivos, mas são dois conceitos diferentes, falando de duas realidades diferentes. Então, eu comecei a perceber que os textos que ele escrevia, os textos políticos, na verdade, não eram simples denúncias contra o establishment por si, como o jornalista comum faria, coisa que eles nem fazem. Deveria fazer, né? O que um jornalista deveria fazer era essa denúncia que o Olavo fazia, mas o Olavo fazia e ainda faz, não com o objetivo em si da denúncia. Obviamente ele fez isso muitas vezes pela denúncia em si, mas geralmente era para desconstruir o discurso que era feito para defender esses projetos dos Estados Nacionais. No caso aqui da América Latina, o projeto do Foro de São Paulo. Então a gente viu durante um bom tempo, e a gente continua a ver os grandes jornais unidos, a grande mídia e as universidades e os partidos políticos, a igreja, na sua facção mais sinistra, que é a teologia da libertação, e certos setores da igreja evangélica também caíram nessa, de tentar mudar a consciência social do brasileiro para que pudesse ser um dia imposto um governo comum a toda a América Latina, que seria, para a nossa grande desgraça, um governo socialista. Então, todos esses textos que o Olavo escrevia, na verdade, o ponto principal, o foco principal, era a análise desse discurso. Então, enquanto a universidade estava criando um tipo de análise do discurso para criar, na verdade, um ambiente de luta social, e isso patrocinado pelo próprio PT, porque a gente viu o dinheiro que o PT botou nas universidades durante o governo do Haddad de forma completamente desordenada, que é algo que ninguém fala hoje em dia. Eu me lembro muito bem, quando tinha movimento nas universidades, era o pessoal do PSTU, do PSOL, dos vários partidos de esquerda falando: isso aqui está muito desordenado, ele só está botando gente aqui, não está botando de forma ordenada, não está estruturando direito. Fazia um monte de crítica pesada ao Ministério do Haddad, e depois se juntou todo mundo para defender a visão de educação do Haddad, para ver como esse pessoal é. Mas eu não me esqueci, e por isso eu não levo a sério nunca o que o pessoal fala quando vem crítica de lá em relação ao polêmico Ministério da Educação de hoje em dia. Mas não é sobre isso que a gente quer falar. Mas enfim, todo um setor de análise do discurso que é pensado nas faculdades de letras e também nas faculdades de história, de sociologia, filosofia, a partir de Foucault, a partir de Pechet, a partir de Bakhtin e outras figuras afins, para gerar um estado de revolta na juventude. Então você vê uma feminista falando, você vê um LGBT falando, você vê alguém do movimento negro falando, o que ele está falando foi aquilo que foi gestado nas universidades através dessa disciplina da análise do discurso, onde você não é dono daquilo que você fala, você não tem posse daquilo do que você fala. Você apenas fala aquilo que os opressores, entre aspas, querem que você fale. E eu achava estranho. Não, pera lá, tem um problema aí. Tem treta, né? Tem treta. É certo que o que a gente fala vem realmente da grande mídia. Isso é um dos exercícios que o Olavo pedia pra gente fazer no começo do curso. Você vai pegar tuas ideias, as tuas crenças, e fazer uma espécie de revisão de onde você conseguiu essa crença. Porque você não, quase certeza, 99% das suas crenças você não chegou através de raciocínio lógico até elas. Você já recebeu prontas, e quase nunca é porque alguém te convenceu com raciocínios lógicos, geralmente com raciocínios emotivos, ou páticos, como o Mário Ferreira dos Santos fala.
Então eu comecei a perceber isso, comecei a fazer esse exercício, comecei a ver até que ponto minhas crenças vinham dessa grande mídia, vinham da universidade, e comecei a perceber o quanto era fina a análise do discurso do Olavo de Carvalho, e eu comecei a me interessar por causa disso, de outros setores da filosofia dele relacionados a esse problema do discurso. Então, as obras capitais, para você entender esse problema, foram aquelas obras que ele publicou nos anos 90. O Imbecil Coletivo, O Jardim das Aflições, Aristóteles em Nova Perspectiva, e aquele livrinho do Schopenhauer sobre os estratagemas para vencer uma discussão. Ah, cara, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, né? Justamente esse. Ele lançou esses 4 livros. Ainda tem aquele outro sobre a Nova Era. A Nova Era é a Revolução Cultural, né? Justamente. Esses livros estão interligados. Embora cada um trate de um tema, cada um trabalhe com um campo de conhecimento. Você tem, por exemplo, o Jardim das Aflições, que tem uma teoria da história, e você tem o Aristóteles em Nova Perspectiva, que é um tratado de filosofia, e você tem o Imbecil Coletivo, que é uma crítica cultural cerrada e extremamente polêmica contra as principais figuras daquele tempo que falavam e dominavam a mídia. E você vê que aquilo ali todos aqueles livros, eles têm uma mesma unidade por trás, que dá sentido àquelas investigações do Olavo. Não era algo gratuito. Se você pegar esses livros, que são a base, e a partir dali começar a conhecer as outras obras, aí a partir daí começar a ler a dialética simbólica, o futuro do pensamento brasileiro, que é a filosofia. A filosofia sem verso, né? A filosofia sem verso, o idiota. É um dos meus livros favoritos, inclusive. Você vai perceber qual é a intenção principal da filosofia do Olavo de Carvalho. Que está no ensaio dele, que não... O próprio Olavo fala num ensaio chamado Esboço de Sistema Filosófico, que nunca foi publicado em livro. Quem faz o COF teve acesso a esse ensaio, onde ele explica, aqui está a intuição fundamental da minha filosofia, e a partir daqui que eu começo a fazer o tipo de crítica cultural e civilizacional que eu costumo fazer. Mas são essas 5 obras que eu pretendo falar sobre cada uma delas nesse nosso podcast do Grupo Carcarás, para vocês terem ideia de onde começar a estudar a obra de Olavo de Carvalho. Mas eu recomendo, antes de tudo, esse texto do Ronald Robson, que é excelente, muito melhor do que o que eu vou falar aqui. E em breve deve estar saindo pela editora Ainê um livro dele sobre a filosofia do Olavo de Carvalho, que já é o lançamento do ano. Sim. O livro nem lançou, cara, e é só o que se fala nesse meio olavético, meio cultural brasileiro, né? É só o que se fala. Que é onde você vai ver o que é realmente a filosofia do Olavo de Carvalho. Porque o pessoal vai falar de Olavo de Carvalho e vem aquela eguagem ao Pepsi, ou Adorno, terraplanista, ou terraplanista, guru, ou até mesmo o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é algo episódico na vida de Olavo de Carvalho, que não é o centro dos interesses filosóficos dele, embora tenha uma grande importância, e teve uma importância seminal para o momento histórico que a gente vive hoje, com a vitória de Bolsonaro e as articulações que ele está fazendo com outros países da América Latina e da América do Norte contra o Foro de São Paulo. Ainda assim... é algo circunstancial, né? É algo circunstancial. Não é a essência da filosofia do Olavo. O próprio marxismo, né, cara? As próprias críticas a Marx e tal, não é o grosso da filosofia do Olavo. O Olavo, ele não se resume a isso. É o cara que é antimarxista. Quem diz isso, cara, é ignorante. Não conhece a obra do Olavo, não conhece suas contribuições para a filosofia. E é o que o pessoal fala, né? O pessoal da esquerda vê o Olavo como isso. Ele é apenas um anti-esquerdista, né? E resume o cara a isso. O pessoal gosta de falar da era do McCarthy, dizendo, ele está trazendo sim. Puta que pariu. Um anticomunismo que já é retrógrado, já não tem mais sentido.
E ele só faz essa crítica porque esse pessoal tomou as universidades e começou a fazer todo um trabalho em que a análise do discurso francês é só um desses trabalhos que são feitos, que acabam diminuindo o alcance da consciência das pessoas e transformam as pessoas em robôs. Quem já frequentou numa universidade já viu aquelas pessoas todas iguais e robóticas, verdadeiros zumbis, repetindo as mesmas coisas. E você sabe que eles não chegaram àqueles conceitos, àquelas ideias por ele mesmo, porque a universidade não te ensina a você chegar dialeticamente às verdades que você crê. Você recebe através de não só da presença poderosa dos professores, mas também da articulação dos grupos nas universidades. O Marx vai lembrar muito bem do movimento Fora Temer. Era uma coisa louca na Universidade da UFMA. Toda semana, quase todo dia, você via. E isso era muito forte no começo do período, já para pegar o pessoal que chegava aqui lá e já botava aquele choque, que era para o pessoal se render àquelas ideias pronto, logo de uma vez. Nunca se fez o que se deveria fazer numa faculdade de filosofia, que é mostrar os vários pontos de vista e te dar as ferramentas lógicas, as ferramentas dialéticas para você chegar por você mesmo até a verdade que você possa, enfim, chegar. Eu não sou de filosofia, eu sou aluno de história, não sou aluno do mestrado de letras, mas sou formado em história. Mas acompanhei bem isso aí esse tempo todo na UFMA, de como pelos aspectos, mais uma vez, práticos, emocionais, você tenta pegar os alunos e não pela sabedoria ou pelo conhecimento racional. E o Olavo vai destrinchar isso tudinho nesses livros. O livro talvez mais importante desses livros é o Aristóteles em Nova Perspectiva, apesar de não ter sido de maior sucesso. O livro que realmente vendeu muito na época foi o Imbecil Coletivo. Não dá para dizer que ele teve um sucesso similar ao Idiota, porque o Idiota foi um grande fenômeno de vendas. Sim, foi o best-seller, né? Foi o best-seller, mas já foi uma antecipação do que a gente viu ali. E no Imbecil ele detona de uma forma arrasadora o establishment cultural das universidades, a mídia, de um modo bastante polemista, mais ou menos na mesma época que o Bruno Tolentino deu aquela entrevista histórica que também botou no chão, botou no lixo todo o establishment, mas no caso do Bruno Tolentino era o pessoal da música. Nesse livro ele faz uma análise do discurso de cada uma dessas figuras de vários grupos sociais, grupos políticos, grupos da universidade, e faz um exame que não deixa poeira no chão. Destrói com sadismo em alguns momentos. É o que o Pedro Bial chamou de volume demolidor, né, cara? Lembra da entrevista? Aquela clássica, que tá até no filme do Josias. Sim. E eu acho que ele usou as palavras corretas, pô. Foi um livro demolidor, destruiu, cara. Toda a elite intelectual brasileira, né, das universidades, do pessoal do establishment, né, como tu fala, ficou de 4 pro Olavo ali, entendeu? Mostrou que eles são incompetentes, né? Pessoal, meu filho, você não sabe o que você está falando, né? Você não sabe o que você está dizendo, você não merece estar aí, você tem que ir plantar batata, entendeu? E foi o que alguns fizeram, né? Alguns largaram a vida intelectual, outros, né? A grande maioria, na verdade, acho que todos, inclusive, desapareceram do cenário cultural brasileiro depois disso, cara. Você não lembra mais quem é hoje? Nenhum deles. Mas figuras sumiram. E aí fica engraçado que hoje em dia não, 10 anos pra cá, aparece de vez em quando umas figuras toscas, como o Pirula, repetindo as mesmas coisas que eram ditas há 15, 20 anos atrás, que o Olavo já tinha refutado, e esse pessoal vem trazendo de novo, e é até cômico quando alguém aparece dizendo assim: eu vou destruir o Olavo de Carvalho, eu dou uma gargalhada, né? Cara, o Olavo já te destruiu há bom tempo antes. É o fim do Olavo de Carvalho, né? Eu já vi tantas vezes esse fim do Olavo de Carvalho, pelas mais variadas, e depois que o Bolsonaro se tornou presidente,
pessoas de expressão até nacional, tipo aquele Dilmenstein do Catraca. É o Jumenstein, né? Essa figura mesmo. A própria Janaína Pascoal, pô. Janaína Pascoal, o pessoal que surgiu um tempo como apoiador do Olavo e depois achando que vai acabar com o Olavo, e o Olavo já acabou com eles antes de eles começarem a falar politicamente. E é um negócio meio eterno retorno do Nietzsche. O eterno retorno é provado no Brasil porque as porcarias sempre voltam. Sempre as mesmas loucuras estão sendo faladas e repetidas 1000 vezes. E nesse livro, apesar de ter sido best-seller, o Olavo falava que tinha um papel menor dentro da filosofia dele, porque como ele pensou nesse livro, nas aulas que ele tinha do seminário de filosofia, quando o seminário era presencial, não tinha nem internet aqui no Brasil direito para ter algo como o COF. O Olavo, ele pegava sempre no começo da aula alguma matéria que ele tinha lido e... Olha aqui, eu vou comentar aqui essa barbaridade aqui. E começava a destrinchar. E a partir dali ele começava a tecer as suas descobertas filosóficas na área do discurso, que é o que está naquele livro Aristóteles em Nova Perspectiva, onde ele mostra não apenas uma teoria, ou melhor, uma visão sobre a teoria de Aristóteles sobre o discurso humano, mas também uma filosofia da cultura e outras aplicações, como aplicações pedagógicas daquela teoria. E é um livro simples, era para ser não polêmico. O que aconteceu é que ele tentou publicar esse livro numa revista, acho que era Globo Ciência, e não publicaram, entrou um quiprocó imenso, uma discussão, e acabou se tornando também um livro polêmico. Acaba que esses livros do Olavo não conseguem fugir da polêmica. Foi esse que mandaram uma carta falando que não seria publicado porque tratava de odontologia, né? Justamente esse aí. Ou seja, ou eles não leram, né? Que é o mais provável, o artigo do cara, ou eu não sei que leitura eles fizeram, cara. Pois é, já do ponto de vista institucional, a coisa já era bagunçada, porque era recebido, eles nem liam, ou passavam os olhos por cima, não sabiam direito do que se tratava aquilo ali. Mas aquilo ali foi lançado e estava ali a base da teoria do discurso do Olavo de Carvalho, que é baseado em Aristóteles. O Olavo disse que não é uma teoria dele, é uma teoria que ele encontrou em Aristóteles, mas ele acabou criando um trabalho, de certa forma, autoral em cima daquilo ali. O outro livro, que foi publicado também mais ou menos na mesma época, em conjunto, é um que ele destrincha o Gramsci, numa crítica que ficou muito popular. Todo mundo já deve ter ouvido falar do gramscismo, das universidades e da mídia, que é a ocupação dos espaços e da mudança gradual de percepção da realidade das pessoas através de militantes que foram treinados para mudar o discurso público. Porque se deram conta que, pela forma violenta, teriam dificuldade de provocar revolução no Ocidente. Que foi o que aconteceu. Qual foi o grande país europeu que se rendeu ao comunismo? Nenhum. Foi ter partido socialista, tipo em Portugal, nos anos 70. Mas já era um tipo de socialismo light, muito parecido com o governo do Fernando Henrique Cardoso da vida. Então, aquele tipo de mudança que os revolucionários queriam fazer de forma violenta, o Gramsci propôs que se fizesse de uma forma que não fosse violenta, que fosse mais intelectual. E o Olavo, nesse livro, eu sempre me esqueço do nome desse livro. Nova Era e Revolução Cultural. Fala de como ocorreu esse processo. E esse processo de mudança da percepção comum do que é a realidade, do que é o homem diante da realidade, do homem diante da natureza e do homem diante da realidade sobrenatural, é retratado naquela que, pelo menos para mim, isso aqui é uma opinião pessoal, é a magnum opus dele, que é o Jardim das Aflições.
onde ele faz um lance de vista desde a Grécia Antiga até o Brasil da época em que ele escreveu, que foi no começo dos anos 90, onde ele faz a percepção de um progresso numa destruição da consciência humana através desse papel dos Estados nacionais. Em um primeiro momento, a partir da independência deles, e no segundo momento, a partir do chamado globalismo. Mais uma vez a gente já começou aqui um pouco sobre isso, conversou um pouco sobre isso, que o globalismo foi uma tentativa que ainda está vigorando através de agentes como a ONU, de criar um Estado nacional internacional que mudaria completamente as regras do jogo. Na verdade já está mudando, porque na época que o Olavo escreveu esse livro, o homossexualismo ainda não tinha sido normalizado, o movimento negro ainda estava com pouca força, e o abortismo também ainda não tinha essa força que tem hoje. E desde que o Olavo fez essa crítica até hoje, isso tudo se reverteu. O Olavo já estava criticando que vai mudar isso tudo, que vão pôr abaixo toda a ética de origem cristã para botar uma nova ética baseada numa visão iluminista de mundo. E como é que isso vai ser feito? Bom, leia O Jardim das Aflições, que é, como eu disse, uma magnum opus, é uma obra fantástica, onde ele lança um olhar sobre os séculos. Em muitos momentos é bem polêmica, assim. Há lances geniais, como eu falava há pouco da época que eu era interessado só em literatura e cultura. Uhum. Meu interesse único, na primeira vez que eu li esse livro, Jardim das Aflições, é justamente quando ele vai falar de Dostoiévski, de Goethe e do Balzac, que ele vai falar como é que os autores daquela época estavam retratando aquele momento histórico, que é um negócio que vai acontecer muito. Se você quer saber o que está acontecendo no mundo, não vai ler os sociólogos e os filósofos, vai ler os literatos, vão ler os romancistas. Eles que estão captando. Se vocês querem saber o que está acontecendo na Europa hoje, por exemplo, não vão ler Badiou ou sei lá quem está agora fazendo sucesso na academia. Mas você vai ter que ler o Houellebecq, Michel Houellebecq. Você vai ter que ler essas figuras que são da ficção, porque eles estão percebendo o andar da carruagem para o brejo, para o abismo. Que é essa dica, esse conselho é resumido naquela famosíssima frase do Olavo, né, cara? Nada está na política que antes não esteja na literatura. Pois é, e o livro Jardim das Aflições, em certo momento, trata disso. A percepção que se tinha já na literatura e que depois vai se tornar o discurso público. Uhum. A defesa da pedofilia, que começa já, o André contar agora de novo um episódio aqui da nossa vida aqui, como aqui de São Luís. O André Lisboa, nosso amigo, ficou estarrecido porque ele soube de alguém que estava defendendo pedofilia num grupo de filosofia na UEMA. Então já começam a defender algo que até 2-3 anos atrás era indefensável, como há 10 anos atrás era indefensável o casamento gay, hoje você nem consegue mais falar contra, porque a coisa foi normalizada demais. Hoje você vê que uma das maiores artistas em termos de sucesso, não de qualidade, obviamente, é um transexual. Então eles conseguiram sucesso e vem conseguindo sucesso. E se você quer saber como eles chegaram a isso, como em tão pouco tempo, e na verdade não foi pouco tempo, porque é um processo de séculos, mas que a gente vive nesse momento o auge dessa transformação, leia O Jardim das Aflições. O outro livro dele, dessa época, que também tem grande importância, é o livro que ele faz os comentários sobre o livro do Schopenhauer, Como Vencer um Debate Sem Ter Razão, que ali está exposto de forma mais completa a teoria da linguagem dele. Num prefácio que o Mikael concorda comigo, é uma das melhores coisas que o Olavo já escreveu, onde ele vai destrinchar a dialética e a heurística, e vai dando vários exemplos de como
esses grupos organizados, essas instituições, os artistas, os filósofos, a universidade, se utilizam de sofismas e heurística para conseguirem vencer no debate público, de forma que qualquer um que se coloque contra esse discurso dominante seja considerado nazista, extremista, fascista, tudo que não presta. Às vezes o termo nem é tão pesado assim, porque vamos comparar fascismo com comunismo, vamos ver quem matou mais. No entanto, se você chamar de fascista, o efeito prático é muito maior do que o efeito de chamar alguém de comunista. O pessoal até ri se tu chamar o outro de comunista. Cara, eu li, inclusive, o Alexandre mandou esse vídeo do Christian De Rosa, se não estou enganado, comentando sobre essa parada da Netflix, né? Esse filme que a Netflix, filme blasfemo que a Netflix produziu, e como que isso vai moldando esse discurso anticristão, né, cara? E como os noticiários, eles já preparam todo o imaginário popular para receber reações como a do porta do Centro Dom Bosco, né, que pedia a retirada do filme, a indenização e tal, por ofensa à religião. Tá mais do que certo, né? Só que a sociedade já está preparada pelos noticiários a entender isso como censura. E aí vai se repetir o discurso. Olha, mais uma vez um grupo cristão pede a censura. Nós vemos que os cristãos é a base do eleitorado do Bolsonaro, né? Então começa a se relacionar uma coisa com a outra. E está tudo linkado aí por diversas matérias da mídia. Vai se relacionando a reação, presta atenção nessa palavra, reação do Centro Dom Bosco, com, por exemplo, o que aquele cara fez, lá do que jogou coquetel Molotov lá. Não esqueci o nome dele. É um cara, parece que até duguinista, o cara, né? É um doido lá. É um maluco lá. Então a sociedade não vai receber isso daí, né? Justamente por causa do que tu tá falando. O imaginário popular, o discurso já foi todo viciado, todo dominado. Não vai receber isso como recebeu, por exemplo, o Adélio Bispo. O Adélio Bispo rapidamente foi descartado como apenas um maluco qualquer que deve ser internado. Já o cara que jogou o coquetel Molotov na Porta dos Fundos, esse é olavista, esse é bolsonarista, entendeu? É bolsominion. Tudo tá ligado aí com integralismo, tá tudo maquiado, tudo feito, preparado para manipular a forma com que o pensamento e o discurso ele vai ser recebido, saca? E não é ingênuo a forma como é trabalhado esse discurso, que a gente já pensa que é algo automático. Não, mas é pensado, já foi bem estruturado, muito dinheiro já foi posto nisso, e o Olavo, no livro Jardim das Aflições, mostra o desenvolvimento disso aí, o desenvolvimento histórico, e no livro do Imbecil Coletivo ele dá nome aos bois. Dá exemplos, né? E nesse livro do Schopenhauer ele já dá alguns exemplos mais fortes de como esse discurso é viciado, como esse discurso é feito de forma que a mentira soe como verdade. A gente, é engraçado como é que ninguém consegue... Ninguém não, obviamente o pessoal da direita já percebeu, mas o pessoal da esquerda não percebeu que o discurso do 2 mais 2 é igual a 5, que é denunciado por George Orwell no livro 1984, está sendo levado à frente agora pelos países progressistas a reboque da ONU. Como não tem daquela forma como o George Orwell falou, de uma ditadura fechada, cerrada e tal, mas aparece sob a forma de um organismo transnacional que tem um discurso de respeitar democraticamente a soberania dos povos, mas na verdade impõe de forma pesada. Se você não votar a favor do aborto, se você não votar a favor do casamento gay, se você não aceitar o que a gente fala sobre ambientalismo, vão haver sanções econômicas pesadas para o seu país. E que agora os países começaram, graças a Deus, a se colocar contra. O Brasil do Bolsonaro, a Polônia, a Hungria, os Estados Unidos do Trump, a Itália, acho que é Salvini, não lembro agora o nome do... Eu acho que sim. O pessoal começou a despertar no movimento que é mundial, e que o Olavo de Carvalho foi essa figura que no Brasil representou isso aí. Desde os anos 90, embora ele publique desde os anos 80, mas é nos anos 90 que esses textos vão começar a chamar a atenção da mídia especializada.
quando ele vai escrever, quando é compilado pelo Felipe Moura Brasil o livro O Idiota, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, já havia um movimento poderoso nas redes sociais, na internet, já de 10, 15 anos de alunos do Olavo, levando à frente alguns movimentos anti-tímidos, agora cada vez mais poderosos. O livro foi lançado em 2013, né? 2013 foi recente. Enquanto que esses livros que eu estou falando foram em meados dos anos 90. Vocês veem aí como não é de hoje. Tem muita gente que acha que o Olavo é um cara que surgiu do nada. Acho que o Olavo surgiu por causa das indicações lá dos 2 ministros. A galera pensa que o Olavo caiu no gosto do povo por causa disso. Não, e já tinha um trabalho pesado. O Olavo escreveu para grandes jornais como o Globo, escreveu para a revista Bravo. Ele chegou a ter uma boa penetração na grande mídia, mas começou a arranjar polêmica com todo mundo porque ele não se calava, falava era mesmo. Falava contra a Folha, falava contra o Estadão, falava contra todo mundo. Ele acabou indo para os Estados Unidos para trabalhar de forma mais independente, para não ter que ter seu pensamento diminuído por esse pessoal de sempre. Ele foi como correspondente do Diário do Comércio, né? Isso mesmo. Não estou enganado. E até quando ele estava lá no Globo, cara, ele disse que o colocaram lá para dizer que estava tendo o confronto dialético, né? Não, a gente também tem aqui um conservador e tal. Porra nenhuma, né? Tanto que ele mandaram o cara embora na primeira oportunidade. Cara, e sobre isso que tu tá falando, tem uma parada muito interessante que o Olavo falou em 99, eu acho que foi no Imbecil Coletivo 2, se eu não estou enganado, que ele já diz isso aí, cara. Em 99, ele fala o seguinte, ó. Eu postei aqui no Facebook, acabei de encontrar aqui. Pois que estrangulem o pensamento nacional quanto queiram. Eu, da minha parte, lhes digo o que vou fazer. Vou furar o bloqueio. A cada novo volume que vocês publicarem, vou responder com argumentos que demonstrarão a sua total vacuidade filosófica e a índole brutal de sua doutrina fingidamente humanoide. Vocês, como sempre, vão ficar rosnando pelos cantos e tramando maldades, e vão falar mal de mim bem longe. Isso em 99, o Olavo falando, eu vou furar o bloqueio. Dito e feito, cara. Dito e feito. Depois disso aí, acho que 99, 2000, 2001, ele começa a sair uma nova leva de livros deles pela Realizações, do qual se destacam 2. Na verdade, 3. Que na verdade é uma série de 32 livros, que é a História Essencial da Filosofia, onde ele apresenta um curso que ele fez também na Realizações, onde ele mostra e é um livro praticamente só de filosofia, uma série só de filosofia. Nesse aí ele não conseguiu polemizar com ninguém. Então você tem uma grande explanação sobre o desenvolvimento da filosofia desde o seu começo na Grécia até os tempos atuais. Teve o Dialética Simbólica, que é uma reunião de vários textos, que para mim é o livro favorito? É o meu livro favorito, que é o livro que tem um ensaio sobre o silêncio dos inocentes, que é uma obra-prima da língua portuguesa. E tem ensaios sobre Central do Brasil, filme Aurora, e sobre a peça Crime da Madre Agnes, e outros ensaios que são fenomenais. Inclusive o próprio ensaio que dá nome ao livro, a Dialética Simbólica, que é um ensaio de 83, 84, 85. Quando o Olavo era astrólogo ainda, participava de seitas esotéricas, ele tinha um trabalho bem interessante de pesquisa de artes liberais segundo a visão tradicional das grandes religiões. Então, quem puder encontrar o livro Astros e Símbolos, que está aí perdido pela internet, leia, que é bastante interessante para ver esse começo do Olavo. Que o Olavo ele até explica em um vídeo porque houve esse interesse pela alquimia, pela astrologia, e tudo está centrado no mesmo interesse maior, que é o próprio pensamento filosófico do Olavo de Carvalho, que depois vai ser explanado com mais vagar, com mais
precisão nos livros que eu estou comentando agora. O livro Futuro Brasileiro, que é fruto de uma série de conferências que ele fez, algumas delas em Romênia, é também um livro que eu tenho muito gosto, porque eu gosto demais do que a gente poderia chamar de uma crítica da civilização brasileira, que é a crítica que Gilberto Freire fez, que o Sérgio Buarque fez, que o Darcy Ribeiro fez, que o Paulo Prado fez. Várias grandes figuras do pensamento brasileiro tentaram pensar o que é o Brasil diante da civilização mundial. E o Olavo já tinha feito isso no Jardim das Aflições, e nesse ele volta em Ensaios Luminosos, onde inclusive ele explica, num desses ensaios, como foi que ele começou a forjar a consciência dele para falar sobre o Brasil com essa autoridade com que ele fala. E é um livro que também é, como Dialética Simbólica, uma reunião de ensaios. A maioria, se eu não estou enganado, são transcrições de palestras que ele deu na Unesco, né, cara? Sim. Porque o pessoal fala dizendo assim, o Olavo de Carvalho é essa figura insólita que só fala para convertidos. Não, o cara era convidado para participar de... Eu lembrei agora de um dos ensaios, foi publicado numa coleção que o José Sarney dirigiu na época que ele era presidente do Senado, onde chamou várias autoridades brasileiras da cultura para pensar o futuro do Brasil. Uhum. Então o Olavo era convidado para esses tipos de encontros para poder falar com uma autoridade que ele tinha ganho com o sucesso do Imbecil Coletivo e esses outros livros que eu comentei há pouco. Depois desse livro, O Futuro do Pensamento Brasileiro, Dialética Simbólica, ele começa a grande obra dele, que é uma obra que ainda não foi publicado no livro, que é o Seminário de Filosofia, que a gente falou mais há pouco. Que são as aulas semanais que ele dá. Já completou 10 anos? Completou, cara. COF 10 anos. Completou recentemente, final do ano passado, se eu não estou enganado. Completou 10 anos, onde ele vem... Eu comecei em 2009 e 2019 fez 10 anos. E depois disso ele começou a fazer várias compilações e começaram a sair as obras dele relacionadas a um livro que ele disse que ia lançar e acabou não lançando até hoje, eu nem sei se vai lançar ainda, que é aquele livro sobre a mentalidade revolucionária. O famoso Mentalidade Revolucionária, né, cara? O livro aguardadíssimo, né? Ele tem 2 livros aguardadíssimos, que esse é a Mentalidade Revolucionária e O Olho do Sol. Outra lenda aí no meio olavético, né? Eu sei que a Mentalidade virou 2 livros até agora, um livro sobre Descartes e outro livro sobre o Maquiavel. O Visões de Descartes, né? E o Maquiavel, Confusão Demoníaca. São livros pequenos, mas muito, muito bons, cara. Muito bons. Eu acho que também tem preparação sobre o Kant, não tem? Eu acho que sim, ele estava escrevendo realmente um livro sobre Kant. Eu vi ele comentando em algum lugar. Cara, o livro sobre o Maquiavel eu li recentemente. Eu li no final do ano passado, que eu fiz recentemente a cadeira de Ciência Política na UFMA. Cadeira de Ciência Política no curso de Filosofia. E um dos autores estudados foi o Maquiavel, o Príncipe, né? E, cara, os comentários a Tito Livio nós pegamos só um pouco, mas focamos no Príncipe. E aquela clássica visão universitária do Maquiavel cientista político. É o Maquiavel que está analisando friamente como as coisas são, que é uma visão limitadíssima, é uma visão que para um nível acadêmico, um nível profundo de análise é insuficiente, que o Olavo vai colocar como uma das interpretações do pensamento de Maquiavel. Maquiavel é um cara dificílimo de se compreender, né? De se fazer uma análise sobre o que ele está falando, de fato. Só que o Olavo consegue fazer isso com maestria, cara. Esse livro é uma tese. Ele foge um pouco dos livros que são lançados do Olavo, que a maioria são compilações de artigos e ensaios. Esse livro é bem uma tese mesmo. São livros tese. Esse e o do Descartes são livros tese. Isso. Que ele ficou um bom tempo sem lançar livro inédito e depois disso ele lançou também essa série... Cartas de um Terráqueo, né? Não? Cartas... De um Terráqueo ao Planeta Brasil? Que são os artigos escritos no Diário do Comércio, desde 2005 até quando ele saiu. Boa parte desses ensaios eu li na época que ia sair, 2009, 2010.
Então eu tive conhecimento a partir daí. Eu ainda não peguei para ler agora, recentemente, esses livros. E agora a gente sabe que está em preparação um livro sobre o Russell, que inclusive o nosso conterrâneo aqui, Ronald Hodgson, está trabalhando nele para compilar, porque era um curso que o Olavo deu, que transcrito deu mais de 700 páginas, e eles estão transformando agora num formato cristão. Formato legível, né? Um formato legível para não quebrar os seus punhos e ficar segurando um livro enorme desses. E outros livros que o Olavo teve recentemente, que era uma série de debates não, ele conversando com o Rodrigo Gurgel, soube desse? Não, cara, isso eu não tô sabendo. Pois é, que inclusive uma dessas conversas virou aula no COF, vai virar livro. Ah, eu acho que eu vi as aulas, eu não sabia que ia virar livro. Pô, legal, cara. Vai virar livro. Então estão surgindo, pelo menos é isso que eu estou sabendo. O Olavo deve estar trabalhando em mais outras ideias de livros. Porque o próprio Rodrigo Gurgel falou nessa conversa, ele lembrando que o Olavo só escreveu o Jardim das Aflições porque o Bruno Tolentino insistiu. O Bruno Tolentino perguntava: por que você não faz os livros? Por que você não coloca isso entre duas capas? Aí ficou insistindo, até que o Olavo fez e lançou o Imbecil Coletivo, lançou o Jardim das Aflições, e foi aquele estouro nos anos 90. O Tolentino, inclusive, ajudou a escrever alguns trechos do Jardim, segundo a Roxane fala, né? Lá no filme do Josias, a Roxane soltou essa informação lá, cara, bem interessante. O Olavo, ele mesmo fala que ele precisa ser compelido a escrever, né? E é isso que o Rodrigo Gurgel falou nessa aula recente do COF, que na verdade era um desses encontros onde eles discutiam o momento atual. Eu tenho a impressão de que deve vir mais coisas surgindo aí. Foi relançado agora uma reedição do Imbecil Coletivo 2. Provavelmente vem mais coisas legais por aí. Em 2 volumes, né? O Imbecil Coletivo 2, ou Os Filhos da PUC, que é a segunda parte do livro, trata daquela treta lá do... O cara lá que traduz, Pedro Sete Câmara. Isso, Pedro Sete Câmara, né? Que inclusive está preparando a biografia do Tolentino, né? Sim, que vai ter uma entrevista com o Olavo nessa biografia. Inscrevam-se no canal do Pedro Sete Câmara, que é muito bom. Ele está postando ultimamente bastante coisa lá. A segunda parte do livro é sobre essa treta que ele teve lá na PUC, né? Na PUC do Rio, né? Só que eles escreveram num jornal chamado O Indivíduo, onde eles cometeram um pecado já naquela época de falar contra o movimento negro, né, cara? E dizer que, o que é óbvio, né, para qualquer historiador sério, que a cultura escravocrata, ela era cultura africana, cara. A cultura africana, ela era escravocrata, né? E o próprio movimento abolicionista, ele só foi possível no Ocidente, né? Nas culturas cristãs, inclusive. E aí eles foram perseguidos. O diretor, o reitor da PUC na época era o Hortal, né? Jesus Hortal. Cara, os artigos que o Olavo fala sobre o Jesus Hortal são os mais engraçados que eu já li desse livro, cara. São hilários, entendeu? Tem um chamado Ideias Hortaliças, né? Sobre o Hortal. É muito bom, leiam lá. Então é isso, eu acho que eu consegui dar um resumo bacana sobre a obra do Olavo de Carvalho. Ela é muito mais do que isso, porque tem muita coisa que circula em apostila, que provavelmente vão virar livros, como A Filosofia e Seu Inverso. E fora algumas coisas inéditas que eu não tenho ideia. Eu vivo na internet caçando essas obras. Inclusive eu estava relendo esses dias um curso dele sobre como ler livros de alquimia. Dessa época. Esse eu não conheço. Não conhece? Não conheço. Pois é. Isso é um curso que ele fez para ensinar as pessoas a lerem. Porque teve um tempo que ele, justamente por causa do interesse dele por teoria do discurso, ele chegou ao momento em que ele estava pesquisando sobre o simbolismo, a natureza do simbolismo. E aí ele percebeu que tanto a astrologia quanto a alquimia são sistemas simbólicos. Então, a partir daí que ele começa a se interessar pela astrologia e pela alquimia e começa a ser um praticante através das seitas esotéricas que ele participou. Uma com a Tariqa de Oxuon, e acho que anteriormente dessa teve o grupo do Idris Shah.
A tarica do Chuon, ele geralmente ele não fala mal, mas o do chá ele detona. Ele diz que foi foi só para arranjar dor de cabeça. Ele também teve alguma dor de cabeça com a tarica do Chuon, só que ele coloca a culpa no pessoal daqui do Brasil e não no próprio Chuon. Ele desculpa o Chuon, que é uma figura que no fim da vida entrou em algumas polêmicas pesadas aí. Ele não fala que o Chuon não servia para ser guru, não era isso? Eu já ouvi falar ele falando isso do Guénon. É verdade, é o Guénon. Sim. Que o Guénon tinha um grande conhecimento erudito, mas ele não tinha aquela qualidade própria de guru. Ele fala do Chuon mesmo, cara. Ele disse que... Foi aproximado do microfone. Eu procurei aqui no WhatsApp, uma conversa que a gente estava tendo no grupo do Coffee. E ele disse o seguinte, o Chuon não servia para ser guia espiritual de meu cachorro. Que o Chuon era um cara legal, todo, ele deve muita coisa a ele, mas ele não servia para ser guia espiritual nem do seu cachorro. Não, tem umas histórias pesadas aí do fim da vida do Chuon que não vou nem falar aí, que o nosso amigo Phil com certeza conhece. Com certeza o Phil já transmigrou e descobriu isso aí, né? E assim, Ricardo, acabou que a gente focou nos livros, né? E acabou não falando sobre o impacto pessoal da obra do Olavo, né, cara? Teve 2 momentos de impacto, assim. Poderia terminar, a gente poderia fechar, né? Que já tá dando o tempo aqui. Poderia fechar tu comentando sobre isso. Teve o primeiro momento que foi engraçado. Tem essas figuras da internet que vão e vêm. O Filosofia e seu Inverso, ele começa com uma discussão com uma figura chamada Júlio Lemos. Júnior não Lemos, né? Júlio não Lemos. Só que eu conheci o Olavo de Carvalho, na verdade eu conheci não, já tinha ouvido falar o nome dele assim, porque amigos meus gostavam e tal. Então era um nome que eu conhecia e sabia que existia uma figura chamada Olavo de Carvalho, mas eu não tinha interesse algum. Nem sobre filosofia, nem sobre política na época. Na época meu interesse era só sobre artes gráficas e literatura. E aí um amigo meu até me deu um livro do Jardim das Aflições, eu li, eu me lembro de, esse livro é bem escrito e tal, mas foi a única apreciação que eu consegui ter daquele livro. Porque ele falava de coisas que eu nunca tinha me importado na vida. E aí teve um tempo da minha vida que eu tava assim meio pra baixo, assim, eu tava um monte de coisa ruim acontecendo, eu tava abandonando o curso, tava abandonando na verdade uma carreira na área de design. Então, eu tava com minha avó morrendo, um monte de coisas assim acontecendo, namoro acabando. Putz. Aquilo que o pessoal gosta de chamar de inferno astral estava acontecendo na minha vida. E eu ficava muito tempo lendo blogs. E um blog que eu comecei a ler era esse do Júlio Lemos. Foi o segundo blog de direita que eu comecei a ler. Porque o primeiro foi a gente conversava antes do programa, que era forte essa coisa de blog. Eu lia muito o blog do Alexandre Soares Silva, que era muito engraçado e tal. E o Alexandre Soares Silva tinha um link pro blog do Júlio Lemos. E eu me lembro de entrar uma vez lá no blog dele e ele tá falando bem do Olavo de Carvalho. Depois eles vão ter aquele arranca-rabo, mas durante o tempo ele falava bem. E era o que? Era dicas de estudo. Aí eu fui lá no Olavo de Carvalho e comecei a ler. Justamente para essa parte de estudo, não foi nem para essa parte de política. E aí aos poucos eu fui começando a acompanhar os artigos que ele escrevia e que eram publicados no site dele, até o momento que eu comecei a assistir o programa dele no Throughout Speak. Toda quarta-feira era sagrado eu assistir, que era um programa extremamente divertido, muito engraçado. Cara. Inclusive, eu tô revendo, na verdade eu tô revendo os que eu já tinha visto, ouvido, né? E ouvindo os que eu ainda não tinha ouvido, que são um programa pra caramba, né, cara? É programa demais. Mais de 200 episódios, não? E porque tá no Spotify, cara. Alguma boa alma colocou todos no Spotify. Então, se você quiser ouvir, corre lá no Spotify, Throat Speak, Olavo, que você vai achar lá. Aí você vai ver que um certo tipo de crítica ao PT que chegou à Globo só 6, 7 anos depois. Sim, exatamente. O Olavo já estava barretando ali. Cara, tem de tudo nesses programas, pô. Ele fala sobre a crise na igreja, coisa que a galera descobre agora, né? Nesses grupos aí que estão surgindo, grupos católicos tradicionalistas. O Olavo já comentava. Eu descobri o tradicionalismo católico foi através do Olavo, porque na verdade eu descobri o catolicismo através do Olavo.
Porque pela primeira vez, eu estou até escrevendo um texto sobre isso para um padre que me pediu para falar sobre minha conversão. Legal, cara. Eu falando que a primeira vez que eu vi alguém falar sobre Deus com autoridade, que não fosse um padre ou um pastor, fosse alguém das ciências, um filósofo, um literato, tal, falando de Deus como se fosse algo comum, algo normal, você falar de Deus, e não como se fosse, como eu vinha da universidade, e numa época em que você acreditar em Deus era um absurdo total. Eu fiquei assim impressionado com o Olavo falando sobre Deus, e para lá, se esse cara aí que sabe essas coisas todas, esse cara que tem essa inteligência toda, esse senso crítico, crê em Deus e fala de Deus dessa forma, eu comecei a prestar atenção no que eu acreditava em Deus. Porque eu acreditava, mas não seguia. Eu vivia de uma forma assim muito... nem desleixada, porque eu não vivia. Eu não vivia, não tinha Deus na minha vida. Eu acreditava. Se alguém me perguntasse, você acredita em Deus? Sim, eu acredito. E aí? E aí nada. Eu vivo como se ele não existisse. Pois é, eu vivia como se não existisse. E o Olavo de Carvalho me colocou esse choque. Não, pera lá. Se eu creio que Deus é o ente mais importante da realidade e eu vivo como se isso não fosse nada, tem algo muito errado comigo. Então eu comecei a buscar a Deus. Então minha conversão, ou minha reconversão, ou meu interesse que estava morto durante bons tempos, porque eu tive um interesse por Deus na pré-adolescência e aquilo ali não foi alimentado e tal. Mas chegou naquele momento da minha vida onde eu estava lendo direto o Olavo de Carvalho e eu via ele falando sobre Deus. E aí eu disse, pera lá. Mas isso aí é uma outra história e vocês vão ler quando eu publicar, eu vou postar no Facebook, quem quiser. Cara, por favor, posta aí que tô interessadíssimo, cara. Quem quiser me adicionar, Ricardo de Carvalho. Tô bem interessado. Posta mesmo. E tipo, eu acho que esse é um dos primeiros, né, e mais importantes choques que alguém tem com a obra do Olavo, né, cara, com o COF. Ele, além de nos apresentar cultura e tal, filosofia, nos colocar a par dessas questões, ele nos apresenta Deus. Tu vê o velhinho lá falando sobre Deus, como tu falaste, né, com uma seriedade, cara. Tipo, ele não é um padre, ele não é um pastor, ele não é uma figura religiosa, mas a forma como ele fala de Deus, com a seriedade que ele fala de Deus, tu vê que aquilo ali não é brincadeira. Tu vê que é de fato algo muitíssimo importante, né? É como ele disse, se a alma humana ela vai durar para sempre, ela é mais importante do que qualquer civilização, qualquer debate político, qualquer livro, saca? Sim. E logo no começo, as primeiras 4 aulas do COF, pelo menos para mim, né? Eu não sei como é que vocês vão receber isso, ou receberam, mas eu recebi como uma voadora com os 2 pés no meio do peito, cara. É aquele negócio, tiro de canhão, entendeu? Tapa na cara mesmo, tipo, ó, moleque, ignorante, senta aqui e aprende a ser gente. Desde, eu não tenho dinheiro para pagar o COF, pois sai daqui, arruma um emprego, paga suas contas, aí você volta aqui. Sim. Até sustente a sua família, né? E não reclame, se reclamar apanha. Você vai ter tempo para estudar, para sustentar a sua família, e se reclamar, vai apanhar. Coisas desse nível, tipo o Olavo, além de tudo, né, de todo esse resgate cultural, ele nos põe em contato com essa humanidade esquecida, esse elo com a realidade esquecida, né? É aprender a ser gente mesmo, né? Nós falamos aqui no começo, o Ricardo falou sobre isso, essa bestialização que tem acontecido na sociedade por essa imposição desse discurso progressista que nega o real. Eu acho que isso, se eu pudesse resumir o que o Olavo me deu, né, eu resumiria na frase: ele restaurou em mim o elo com a realidade, cara. Sim, sim. Eu lembro que tu tinha um blog chamado Da Reconquista, não? Sim. Ou tu tem ainda, não sei. O blog tá parado, eu montei outro blog. Mas a ideia é essa, não? Reconquistar a realidade. Porque a gente vai percebendo que quando o pessoal da análise do discurso fala que a gente não é dono do nosso discurso, rapaz, isso é verdade. Mas a gente não é dono do discurso por motivos diferentes do que eles elencam lá.
Então, para a gente conquistar a nossa voz, falar algo que venha realmente direto do nosso coração e não ser um papagaio, não ser um repetidor, é preciso todo um exercício, toda uma atividade escavatória que a gente aprende no COF com a aprendizagem do testemunho, o método da confissão, para justamente você tomar conta daquela realidade na qual você todos os dias é jogado ao acordar. Você todos os dias desperta para essa realidade, mas como as suas ferramentas linguísticas não foram depuradas por você, você apenas repete mecanicamente aquilo que a mídia disse para repetir, você acaba vendo a realidade toda distorcida. Então, um dos impactos do COF justamente é você ter essa reconquista da realidade. Nesse sentido, enquanto a análise do discurso francesa ela tem um sentido libertário de criar um discurso para colocar aquele no lugar do outro, justamente o discurso marxista, do Olavo não. O Olavo ele procurar aquele discurso que vem do seu coração diante da realidade, a qual você é jogada todos os dias e que você tem que vivê-la. Você não pode dar as costas para essa realidade, senão você vai se alienar completamente em relação ao ser. E aí é isso, assim. Pois é, cara, é justamente isso. E a gente às vezes esquece essas contribuições do Olavo, né? Que o Olavo, cara, basta ver o número absurdo de conversões ou reconversões ao catolicismo de pessoas que tiveram contato com o Olavo. É incrível isso, pô. É algo que, ao se falar do Olavo, há de ser levado em conta. Não tem como fugir disso aí. Eu converso muito com ex-protestantes, né? Que eu sou um deles. Eu cheguei também ao catolicismo graças ao Olavo, né? Essa visão de Deus que era totalmente deturpada, eu abandonei e estou caminhando agora para tentar seguir de fato, né? Deus verdadeiro. E é unânime, cara. As pessoas dizem, olha, o primeiro contato que eu tive com o catolicismo foi através do professor Olavo e depois das aulas do padre Paulo Ricardo. Sim. Isso daí não tem como deixar de fora para fazer uma análise ou conversar um pouco sobre esse movimento que tem acontecido no Brasil, né? Nesses 10 anos de COF, essas conversões, esse retorno para a igreja, há de ser levado em conta. Sim. Com certeza é quase óbvio que isso contribuiu, né, para muita coisa que a gente conquistou hoje. Sim. Em nível de realidade, em nível de discurso, né, de acabar com esse monopólio que havia do discurso progressista, acabar com o que acabou refletindo em última instância no governo, né, na presidência. Sim. Mas começa aí, cara. Começa com essa mudança de visão mesmo pessoal, individual. É isso que o Olavo busca, né? Porque só o indivíduo conhece, né? Pois é uma das bases da filosofia dele. Só o indivíduo, só a consciência individual é capaz de conhecimento. A consciência de classe não conhece nada, o Estado não conhece nada. Quem conhece é o indivíduo através de uma consciência que só começa a operar no momento em que o indivíduo diz assim, eu sou consciente disso aqui, a realidade, eu quero conhecer essa realidade, eu quero tomar posse dessa realidade, eu quero viver a verdade do que eu vejo. Isso é um ato moral. Antes de ser um ato cognitivo, a consciência é um ato moral, um ato de assentimento, de aceitação de que é a mente individualmente que conhece a realidade. E não, como o pessoal da análise do discurso fala, através dos mecanismos de opressão que a gente cria um discurso do que é a realidade. A realidade é possível de ser conhecida, sim. Senão a gente já está aqui vivendo de uma forma muito mais caótica do que a gente já vive. Uhum. Se a gente não tivesse acesso de algum modo à realidade. Então o COF tem muito esse efeito, na verdade esse sentido, essa intenção de restauração
da recepção, da reflexão sobre a realidade, de forma que a gente possa tomar conta daquilo que a gente vê, ouve, fala, não seja apenas uma marionete, e não ser uma marionete no sentido que o pessoal gosta de colocar, marionete do sistema, não. Marionete até mesmo das próprias paixões interiores da gente, que a gente é escravo da gente também. Não vá pensando que a gente vai ser escravo só dos caras, que nem o pessoal fala. Não, a gente também é escravo das nossas paixões, se por acaso elas estiverem desordenadas. Das nossas ideias, né, cara? Pois é. Tem um texto do Olavo crucial, que é o abandono dos ideais. Esse texto é fenomenal. Esse texto aí fala justamente do que a gente estava falando, de como é um processo que acomete muito a juventude, depois que ela é enganada e tem um choque em relação a isso. Eu não sei se isso aí tem na internet, eu acho que não saiu publicado em nenhum livro. É um desses ensaios assim, fenomenais que o Olavo tem, que ele publicou no COF, ou até alguns deles são anteriores ao COF, que eu acho que vão surgir ainda em algumas coletâneas que virão por aí no estilo do Filosofia Seu Inverso. Vai vir muita coisa ainda aí do Olavo. O Olavo tem muita carta na manga aí para lançar aí pro pessoal. Só esperemos que tenha tempo de vida suficiente para essa obra toda ser lançada, que é muita coisa. Graças a Deus é muita coisa. O homem trabalhou sempre bastante. Então é isso, cara. Eu acho que estamos aqui chegando passando de 1h e 21 minutos. Acho que já é o suficiente. Quer dizer, não é o suficiente para tratar do Olavo, né? Nós teríamos que falar aqui horas e horas a fio para ver se a gente consegue abarcar um pouquinho, né? E tentar apresentar de forma razoável o pensamento do Olavo. Sobretudo para quem está começando agora, né? Para que isso aqui não vire apenas um papo olavético, como que a gente costuma ter, né? Mas eu acho que ficou legal. Eu acho que deu para dar uma apresentação, para fazer para quem está tendo esse primeiro contato com o Olavo. Se você está ouvindo o nosso podcast agora, ouve falar do Olavo, viu um vídeo ou outro detonando o PT no Facebook, mas você quer conhecer o Olavo filósofo... Ou então falando sobre cu. ou mandando alguém tomar no cu, né? Que é legal, é divertido, né? Inclusive, no Throat Speak, ele explica, né, que ele usou o palavrão como recurso pedagógico. Sim. Porque quando você é muito polido com esse pessoal, porque essa galera se esconde atrás de quê? O que que eles têm? Nós não temos nada. Nós estamos aqui em São Luís do Maranhão, no Santo Antônio, com o notebook aberto e o microfone ligado. Eu sou apenas Micael Amorim, Ricardo Carvalho e nada mais. Esse pessoal não, eles têm títulos, eles têm honrarias, eles têm doutor fulano, não sei das quantas, fez mestrado não sei aonde. Eles acabam usando isso como uma arma para te engolir. Ele não vai debater contigo, ele vai dizer, eu sou doutor, cala tua boca. Então o que o Olavo faz é tirar esse pessoal desse pedestal onde eles estão, né? Trazendo-os para o mundo real, falando, olha, você não adianta se esconder atrás desse título que você é um merdinha, né? Você é um bosta. Então ele usa o palavrão aí como recurso de fato pedagógico. Se a gente aceitar essa áurea que eles se autocolocam, a gente já perdeu, já entrou no discurso perdido. E ele também faz no Throat Speak, não devia estar explicando isso, né? Mas enfim, se você é daqueles muito sensíveis, entenda os palavrões do Olavo. Ele fala no Throat Speak que ele está fazendo uma imitação do Alborguete. Sim. O Alborguete, que era um repórter investigativo aí da Band, não? Eu nem sei de qual era a emissora. Era alguma emissora do Paraná, né? Algum programa no Paraná. Enfim, era um locutor fantástico, sensacional, muito divertido. Muito famoso também. Ele já falava, por exemplo, há muitos anos atrás, do juiz Sérgio Moro, que a galera só conheceu agora. Então, se você quiser saber um pouco essa inspiração do meio do rádio, do que o Olavo pegou, vê aí, coloca no Google, né, Alborguete, você vai encontrar muita coisa legal. Então é isso, cara. Ouçam o Throat Speak, tá no Spotify. Pelo amor de Deus, matricule-se no COF. 60 míseros reais. Nenhum curso de filosofia numa federal é tão importante e é tão abrangente como o COF, cara. Eu garanto. Eu estou me formando agora em filosofia
Aprendi muita coisa boa na UFMA, tive muito professor bom, né? Muitos alunos, né, que me ensinaram bastante, amigos lá, inclusive, muitos olavetes conheci lá na UFMA. Mas, cara, nem se compara, nem no melhor dos mundos, ao que a gente aprende na primeira aula do COF. Primeira, questões preliminares. Pega lá essa apostila, vai lá no COF, questões preliminares, né? O que você está fazendo aqui? O que você quer com a filosofia? Não se compara, pô. Olavo, de fato, é um filósofo ao estilo Sócrates, né? Se você quer saber o que Sócrates fazia lá em Atenas, naquela época, entre no COF. É o COF ali, descrito. Inclusive, o curso é baseado na pessoa de Sócrates, né? E no livro do Seth Landis, A Vida Intelectual. O Olavo falou que leu esse livro e teve inspiração para criar o COF. Então, inscreva-se no COF, apenas R$60. Você vai saber, primeiro, aprender a virar gente, né? A recuperar esse elo com a realidade. Você vai saber sobre Deus de forma séria. O Olavo, ele sempre fala... que ele não vê a religião como religião, né? Uma coisa moral, de moralismo, dogma e tal. Ele vê como realidade, né? O que sempre interessou nele foi a realidade. Se é verdade, ele vai. E o que ele vê na igreja é isso, é realidade. Então, ele vai para lá. E esse amor pela verdade, né? De você saber reconhecer sua própria voz, dentro dessas inúmeras vozes que habitam tua cabeça, uma é você, uma é quem você é. E é isso que Deus vê, cara. Deus vê tudo, né? Você está nu diante de Deus 24 horas por dia. Não adianta querer justificar pecado, não adianta pagar de bonzinho no seu ciclo social, não adianta. Deus está vendo tudo. É uma das coisas que a gente aprende no início do COF, né? Que é a importância da confissão. Então você vai aprender tudo isso, além de adquirir cultura, indicação de livros, né? Olavo no COF ele faz muito isso, ele dá várias aberturas para coisas que podem ser continuadas, que ele não continua, mas você pode fazer isso, né? Você vai ver várias pontas soltas ali que você pode empreender um estudo até discordando da linha do Olavo, é normal, muitos olavetes fazem isso. O Olavo não está ali para doutrinar ninguém. E é isso, cara. Compre os seus livros. Tem muita coisa publicada. O que não está publicado está na internet, né? Ou o que você não pode comprar está na internet. Vai lá no site do seminário, tá tudo lá. Em vez de acompanhar esses canais aí, Jovem Pan, Terça Livre, claro, são importantes, né? Canais conservadores. Não estou aqui falando mal, né? O que a gente faz aqui é mais ou menos o que eles estão fazendo. Só que em vez de você perder tempo com isso, cara, vá direto à fonte, né? Nando Moura, aquele Diego Rox, né, o funkeiro lá. Nem sabia desse Diego Rox aí. É um bosta. Então, pô, essa galera aí, esses canais conservadores que estão por aí, Bernardo Kirsten, não sei o que, tudo bem, é legal, é informação. Mas, cara, é um amontoado de coisa que você acaba não tirando proveito de nada. Você vai, beleza, está acontecendo isso, mas por quê? Quem está por trás disso aí? Entendeu? Como é que chegou a isso aí? O que eu preciso saber para entender isso aí, para linkar essas coisas? Então, vá direto à fonte, vá lá, todas essas pessoas aí beberam do Olavo. Então, vá lá, acabou esse podcast, entra lá no site do Olavo e começa a ler os seus artigos, né? Tem lá artigos, tem uma aba lá, artigos, você vai ler muita coisa, pô. Então, não perde tempo não fica moscando não. Então é isso, Ricardo, agradeço muitíssimo, cara. Boa noite, obrigado a todos. Tu ter aceito aqui o nosso convite. Se você está ouvindo no Spotify, dê amei neste programa para que ele fique salvo aí na biblioteca do Spotify, que toda semana ela vai atualizar e você vai perder o nosso podcast para sempre. Então entre lá em nosso canal no Spotify e dê o amei neste programa. Se você estiver ouvindo também pelo Google Podcast, bota nos favoritos. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e por favor de Deus, pelo amor de Deus, se você gostou do nosso trabalho, se você acompanha o Carcarás, se você quer fazer valer a pena o esforço do Ricardo em se dirigir até aqui para gravar este programa, nos doe aí um pastel com suco ou caldo de cana, né? Tomei caldo de cana recentemente lá na Deodoro. Nos doe um pastel com caldo de cana aí em nosso Apoia-se, está aqui na descrição deste programa. Clique lá e faça uma doação aí de acordo com o que a sua consciência pedir.
É isso aí. Agradeço a todo mundo. Continue a acompanhar a obra dele, que com certeza vem muita coisa boa por aí. Continue a acompanhar também o podcast Carcarás e dê forças pro movimento aqui em São Luís do Maranhão. Fala para o pessoal seguir o teu blog, não sabe? Sim, o meu blog é 12palavras.wordpress.com. Eu estou tentando toda semana e até agora estou conseguindo. Eu publiquei hoje um texto sobre tradição, que é um pouco baseado em algumas ideias do Olavo sobre a contemplação amorosa como método. Vão lá, vocês vão ver esse texto e outras coisas que eu tenho publicado em termos de reflexão sobre os grandes problemas que estão aí. Então é isso, 12 palavras. .wordpress.com. Vai lá, o blog do Ricardo Carvalho, nosso queridíssimo. 12 em extenso. Isso, não é número, extenso. Escreva lá, 12palavras.wordpress.com, blog do nosso amigo Ricardo de Carvalho, sobre este e outros assuntos. Siga também os canais aí, as páginas do Escola de Filosofia. Siga também o podcast 90 e pouco, né? Vá lá no Spotify, 90 e pouco podcast. Siga o blog Eruditando, do nosso queridíssimo amigo Dias Ferreira. Temos também o blog Carcarás, segue lá. E inscreva-se no canal dos Brasileirinhos, cara. O único canal de direita possível. Não é não, Ricardo? O melhor canal de qualquer assunto que você possa pensar na internet hoje em dia é esse Brasileirinhos. Então siga lá. Então até a próxima. Fui. Carcará! Pega, mata e come! O senhor leu tal livro a respeito desse assunto? Não. Leu outro? Não. Leu outro? Não. O que o senhor leu a respeito? Eu li jornal. Aí tu vai tomar no seu cu. Se você não sabe nada, o seu direito de falar é nada. É?